Fala galera, Alex aqui novamente. E hoje é um tema um pouco complicado, um pouco complexo, que é sobre trabalho. Quando a gente trabalha, por que trabalhamos. Então, assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro é a primeira coisa que você faz quando você nasce é se alimentar. Então, a primeira coisa, e depois, você sempre precisa se alimentar, você tem que estar sempre comendo. Então, a gente nasceu praticamente escravos de nós mesmos. Porque, cara, você ficar um dia sem comer é terrível. Você começa a subir pelas paredes. Então, você precisa estar constantemente bebendo e tomando água. Você não pode parar, senão você morre. Você simplesmente morre se você parar de beber e tomar água. E antigamente, cara, antigamente, se você parar para poder pensar nisso, você olha e você fala que, cara, eu vivo numa estrela de ouro no momento que a gente vive. Porque antigamente, lá nos primórdios da civilização, quando a gente era caçador-coletor ainda, né? Você olha, cara, você tinha que sair, caçar animais ou caçar determinados frutos. E na época das secas, nas épocas de estiagem, como é que você conseguia alimento? Cara, era muito difícil. Porque pensa, não tem frutas, se não tem frutas, não tem herbívoros, se não tem herbívoros, não tem carnívoros. Então, você não tinha nada, cara. E já imaginou você sendo um pai de família nesse momento? Você tem lá a sua tribuzinha, sua mulher, seus filhos, você sai pra caçar e você volta sem nada. E você pensa, cara, hoje a gente não tem nada pra comer. Tem essas raizinhas aqui, só uma ou outra que eu consegui, que era o que foi que eu achei. Anda quilômetros, não consegue nada e volta. E, cara, isso deva ser estarrecedor. Deve ser decepcionante num nível. E não tinha o que fazer. Aí a gente teve a incrível ideia. Pô, vamos começar a criar animais. Vamos começar a cuidar das plantações, fazer plantações. E daí depois veio a Revolução Industrial. E depois veio o que tem hoje, que é o nosso trabalho. Então a gente vai lá, troca o nosso tempo de vida pelo incrível dinheirinho que a gente recebe, né? Então eu tava matutando aqui comigo mesmo que é a questão da discussão de escala de trabalho. O quanto a gente trabalha, o pessoal querendo reduzir e tudo mais. E eu cheguei à seguinte conclusão, que a perspectiva que está sendo olhada está sendo errada. Porque a questão não é o quanto a gente trabalha. A questão é o quanto a gente recebe pelo nosso trabalho. Por quê? Eu eu trabalho 44 horas semanais, 48 horas semanais. Um negócio assim, né? E a maioria trabalha isso. Então o cara trabalha 44, 48 horas semanais. O que no mês aí, se você multiplica por uma base aí de 4 vai dar 48, 88, 176. 176 horas no mês que você trabalha. Tudo isso por míseros R$ 1.500. Cara, quando você coloca isso numa calculadora, você você para poder pensar um pouco. Você fala, cara, isso aqui é absurdo. Você entrega praticamente o dia, todo dia, porque você vai trabalhar de manhã, você trabalha à tarde, você só tem a noite, que é a hora que você provavelmente ali está quase dormindo. Então você entrega seu dia pelo trabalho e ganha míseros 1.500.
E R$ 500. A questão aqui, o problema não é a gente trabalhar. Cara, eu garanto pra você que se chegasse um cara e falasse pra você, mano, o negócio é o seguinte, eu preciso que você trabalhe um mês inteiro. Você vai trabalhar um mês inteiro, cara. Mas eu vou te pagar R$ 100.000. Só que eu quero que você trabalhe um mês inteiro e me entregue o que eu quero. Eu faria esse acordo. Eu não sei vocês, mas assim, caraca, trabalhar um mês, ganhar R$ 100.000. Lógico, os valores aqui são tão bem absurdos. Só que vocês entendem que se eu for bem remunerado, eu vou trabalhar. Entende? Por que que nos Estados Unidos a galera não reclama tanto disso? Porque é por hora. Se você quiser trabalhar 60 horas por dia, problema é seu. Você que trabalhe. Você vai receber pelas 60 horas trabalhadas. Tá lá. É loucura trabalhar 60 horas por dia. Mas, mas você entende que quando você é recompensado devidamente pelo seu trabalho, você não vai reclamar do tanto que você trabalha? Lógico, pode ter alguns questionamentos, alguma coisa. Cara, meu trabalho está muito pesado, meu trabalho está muito isso. Só que você vai continuar trabalhando. Por quê? Porque você recebe bem por isso. Agora, cara, quando você recebe mal e você tem que trabalhar muito, você não tá nem aí. Você não tá nem aí pro seu trabalho. O que você tá fazendo, você só tá lá. Seu tempo tá passando e é isso. A gente não liga muito, não faz muito, não se esforça muito, porque não vale a pena. Você não é reconhecido. O seu esforço, o seu tempo. Porque a gente precisa entender que a gente está trocando o nosso tempo de vida, que você só tem uma, por dinheiro. E esse tempo que a gente está trocando não está sendo bem remunerado. Só que entra a seguinte questão. Antigamente, você saía de casa e voltava e não sabia se ia voltar com comida, né? Você saía em busca de comida. Hoje, nós temos uma certeza, que é, se você trabalhar, você vai ganhar o seu dinheiro. Por lei, né? Você vai ganhar o seu dinheiro. Caso você não ganhe, você pode colocar o cara na justiça, bababá. Mas em tese, se você vai, trabalha, você ganha o seu dinheiro, garantido. E quando você ganha o seu dinheiro, você vai lá e compra os alimentos, que vai estar à venda. Então, em tese, a nossa vida ficou mais fácil. Não tem como negar. Você simplesmente pegar o seu dinheirinho que você trocou por tempo de vida, ir lá no mercado e comprar mantimentos para poder ganhar mais vida, para poder trocar por dinheiro de novo, o famoso ciclo, né? O ciclo da vida. É uma facilidade incrível. Só que, devido a essas facilidades que a gente foi conquistando, a humanidade conquistou certas facilidades. Essas facilidades fez com que o nosso tempo de vida se tornasse mais precioso. Então, devido ao nosso tempo de vida se tornar mais precioso, nós queremos que o nosso tempo de vida seja remunerado melhor. E assim, igual antigamente, se você tivesse que trabalhar o dia inteiro na roça, o tempo todo lá cuidando da sua colheita, os negócios tudo, para no final do mês você trocar aquela sua colheita por um saco de arroz, um saco de feijão, para você poder comer no mês, você ia falar que o que você tem hoje é um luxo. O cara trabalhava o mês inteiro no sol, batendo enxada, batendo sei lá o que, e cuidando de animal e tudo, para no final do mês ir lá e trocar por um pouco de arroz, um pouco de feijão, alguns legumes. E pro cara estava o quê? Só dele ter aquilo estava tudo bem. E hoje você não tem essa dificuldade. É tudo muito mais simples. Então, a gente percebe uma relação um pouco estranha, né?
porque a qualidade de vida aumentou e a insatisfação aumentou também, porque com a qualidade de vida aumentando, o seu tempo de vida se tornou mais caro. Logo, você quer que, quando você entrega o seu tempo de vida, você quer que ele seja mais remunerado, você quer receber mais pelo seu tempo de vida, porque ele se tornou mais precioso. Só que você não recebe. E por isso gera indignação. Por isso que você quer trabalhar menos. Só que quando a gente olha por uma perspectiva geral, a gente já está num patamar que, olhando para o nosso passado, a gente está na era de ouro. Não tem como negar. Você simplesmente ali no mercado encontrar as coisas ali e precificadas simplesmente e você troca um pouco do seu tempo por dinheiro, pega aquele dinheiro, compra os mantimentos, tudo muito simples. Então a gente precisa de parar um pouco para poder pensar. Não estou querendo negar que você não deveria ganhar mais. Concordo. Só que a questão, será que não é as coisas que se tornaram muito caras para o nosso padrão base, né? Porque em algum ponto a gente se perdeu. Um celular mediano aí custa 2, 3 meses de trabalho. Uma geladeira nem se fala. Uma geladeira 2, 3 mil é as básicas, né? Uma televisão 2, 3 mil também. Então tudo do mais básico hoje é 2, 3 meses de trabalho. Então a questão que fica é: será que o nosso tempo de vida que está sendo desvalorizado? Ou será que é as coisas que estão valorizando tanto, né? Valorizando entre aspas, né? Porque se você colocar na ponta do lápis os preços do produto, a maior parte é imposto. Então, será que não é essas coisas que estão saindo fora das linhas de preço? Quando você olha para os países mais envolvidos, um salário você consegue comprar muitas coisas. Suponhamos lá nos Estados Unidos com US$ 1.500, você consegue viver bem. Você consegue comprar o seu celular, você consegue ter seu carro, você consegue ter sua moto, você consegue tudo de boa. Por que que aqui com 1.500 não dá? Então, será que o problema é a nossa remuneração? Ou será que o problema está nos nossos mantimentos, no que a gente consome para poder sobreviver? A gente precisa de pensar um pouco sobre isso, né? Às vezes não é nem questão do trabalho. Porque às vezes, se você ganhasse bem, bem que eu digo é assim, o seu dinheiro valesse mais, né? Tivesse mais poder de compra, você não reclamaria. Então nós temos que rever essas questões, né? E fica aí o questionamento. E aí, o que que você gostaria? Você gostaria de ganhar mais? Ou você gostaria que as coisas fossem mais baratas? Deixa aí no comentário, se inscreve, deixa o like e até a próxima.